Vamos começar. Só mais um avisozinho, a gente está gravando essa reunião. Quem não quiser aparecer, mantenha seu vídeo desligado, certo? Quem quiser depois, a gente vai disponibilizar o vídeo, todo o material que a gente vai passar aqui. Bom, está todo mundo me vendo bem, todo mundo me ouvindo bem? Bem-vindos à nossa casa. Como vocês já sabem, em 1º de agosto de 2021, entraram em vigor as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai tratar aqui, a LGPD, que estabelece uma série de procedimentos para tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados pessoais, é bom frisar que é tanto no âmbito administrativo do cartório, onde existe a relação empregado-empregador, quanto no âmbito de sua atribuição específica, onde envolve todo o processo, que vai desde o atendimento ao balcão, WhatsApp, e-mail, até a liberação do ato em si. O link cartório e contabilidade surge da necessidade de alinhamento de ambos. O cartório, no que envolve o capital humano, treinamento e a mudança de cultura que a lei exige, tanto no trato dos procedimentos em si, tanto no que tange às questões tributárias, fiscais, cadastrais. Andresa Leite Soluções Contábeis, que é um escritório de contabilidade específico, especialista em cartório, vem aportando os recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos, para o cumprimento da legislação em vigor. Por entender que nosso maior produto é a confiança e que confiança se adquire com segurança, hoje, Dr. Gabriel Vieira vem falar um pouco sobre a LGPD nos cartórios, sua implantação, sua adequação, treinamentos e demais detalhes. Dr. Gabriel Vieira, especialista em LGPD e com atuação na implantação da lei já em alguns cartórios aqui do estado de Sergipe. Dr. Gabriel tem a nossa chancela, é quem está fazendo todo esse processo, todo esse trâmite aqui no escritório. Por seu perfil prático, vocês vão ver que ele é bem didático e proativo. Fechamos uma parceria e levaremos mais esse serviço para os titulares dos cartórios, tanto de Sergipe, quanto da Bahia, Paraíba e agora, né, Solange, no Pará também. Fiquem à vontade para perguntar, levantem a mãozinha ou então escreva aí no chat que a gente vai responder cada uma das perguntas. Doutor Gabriel, bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade. Obrigado, Andresa. Bem, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar falando com vocês aqui. Quero fazer uma apresentação breve, mas bem objetiva aqui do como se dá a adequação da LGPD para os cartórios. Quero tratar de alguns temas bem práticos para a gente ver como é que isso vai impactar o dia a dia dos cartórios, o que vocês precisam estar atentos para que tenha uma adequação de qualidade e como isso deve ser feito. Vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam seguir nessa linha com a gente. Pronto, acho que está todo mundo vendo aí, né? Então, a adequação dos cartórios à LGPD é justamente essa nova atividade que essa parceria de Andresa Leite com Gabriel Vieira proporciona, e é muito importante, e eu já quero deixar isso bem claro, essa iniciativa de Andresa Leite, porque os cartórios precisam estar ligados com esses operadores, com esses serviços de terceiros que são prestados. Então, é uma ótima iniciativa de Andresa, que já vem se atentando a esses assuntos e que agora quer oferecer essa solução para os cartórios. Falando um pouco sobre mim. Sou Gabriel, eu sou formado em Direito pela Universidade de Tiradentes, advogado, sempre me interessei nessa área de dados pessoais, da proteção. Fui autor de um trabalho do impacto do uso de dados pessoais nas eleições de 2018, uma época em que a lei ainda estava no seu estágio muito inicial, mas eu já estava analisando sobre isso. Assim que saí da formação em Direito, já fui atrás dessa pós-graduação específica em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
e já estou atuando nessa área específica para os cartórios, justamente por ser uma área em que a gente tem muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que estudar não só a LGPD, a gente tem que sempre estar de olho nos provimentos que a Corregedoria coloca, que está se atualizando sobre isso. Então, a gente precisa ter um acompanhamento detalhado quando a gente está falando dos cartórios. Quais são as vantagens desse serviço que a gente está proporcionando? É justamente uma pessoa especializada que estuda e que está preparado para atuar junto aos cartórios para que a gente consiga se adequar tanto à LGPD quanto a todo o regramento aplicável aos cartórios. Por ser advogado, por ser uma pessoa com formação em direito, vocês vão ter a garantia de que todos os documentos, tudo aquilo que vai ser produzido no processo de adequação vai estar de acordo com as normas e com a LGPD. Então, essa segurança jurídica é muito importante, porque um trabalho bem feito não precisa ser feito 2 vezes. E aí a gente vai trazer a vantagem competitiva. Vejamos, o processo de adequação, ele é um trabalho muito exclusivo. A gente vai ter que entrar no cartório, a gente precisa ver como é a realidade daquele cartório. Não adianta a gente tentar inventar soluções que não se aplicam a cartórios pequenos, cartórios médios, a cartórios grandes. A gente tem que trabalhar com a realidade daquele cartório. Eu não posso exigir que um cartório pequeno adote todas as medidas que um cartório grande adota, até porque o fluxo de dados, a segurança, tudo isso é diferente de um cartório para o outro. Então, esse trabalho extremamente personalizado, em que a gente vai na instituição, a gente mapeia todos os detalhes daquele cartório, é o que é preciso para que esse trabalho de adequação seja feito com muito cuidado e que atenda realmente às necessidades da serventia. Não adianta, e eu gostaria de deixar já isso bem claro, não adianta a gente ir para o lado genérico da coisa. Vou pesquisar no Google como faz, vou pegar um documento do Google que vai dar tudo certo. Porque aquilo que é genérico, aquilo que vem de Google, não é a realidade do seu cartório. Um cartório é muito diferente do outro. Um estado vai ter uma legislação estadual diferente da outra. A gente está vendo agora sair os provimentos estaduais. São Paulo, lá em 2020, já teve o seu provimento falando só sobre LGPD e os cartórios, e eu pretendo mostrar um pouquinho dele aqui. E outros estados estão saindo. Sergipe, inclusive, a gente tem notícia de que deve estar próximo a sair daqui de Sergipe. Na Bahia já temos, em alguns estados do Sul já temos. Embora eles sejam até parecidos e tenham algum certo consenso sobre como deve ser feito, a gente tem que olhar cada estado de uma forma diferente e tem que ver as peculiaridades de cada estado para que, no final das contas, aquele processo de adequação dê certo. Passando mais um pouco, eu queria falar um pouco sobre os pilares desse programa de adequação LGPD. O que é fundamental para que esse programa dê certo no seu cartório? Você precisa estar em conformidade legal. E quando eu falo em conformidade legal, você não precisa estar só de acordo com a LGPD. A LGPD não é a única coisa sobre proteção de dados que vai incidir no seu cartório. Você precisa ver as normativas específicas. A gente vai ter o provimento 74, que a gente entra na parte de tecnologia, que tem que ser observado. Você tem o provimento 50 do CNJ, que fala sobre quanto tempo um documento deve ficar no seu cartório. Então, tudo isso é fora do âmbito da LGPD, mas que também deve ser observado. E por isso a gente oferece essa adequação com treinamentos e materiais de referência, tanto para essas normas mais gerais, quanto as normas mais específicas. E você precisa fazer um mapeamento e inventário dos dados pessoais de acordo com essas normas. E já na parte de tecnologia, o que é que isso é fundamental para o seu cartório? A gente precisa avaliar os seus sites, ver se ele está em conformidade, uma vez que ele é exposto ao público. Pode ter serventias menores que ainda nem desenvolveram um site, então a gente tem que trabalhar com essa possibilidade e fazer isso de uma forma correta. Avaliar os padrões mínimos de tecnologia que tem lá no provimento 74, lá de 2018, que é um checklist de alguns requisitos que o cartório precisa preencher. E a gente também tem que trabalhar com muita segurança. Então, como é que a gente faz esse trabalho com segurança? A gente produz um regramento interno do próprio cartório para que aquelas condutas aceitáveis e de boa segurança sejam o exemplo daquele cartório. Então, a partir do momento que você estabelece e que você treina os seus funcionários para que eles adotem práticas de segurança, e muitas vezes
mudar pequenos detalhes do cotidiano que fazem toda a diferença lá no final, é um fator que mitiga muito o risco de algo dar errado, algum vazamento de dados ocorrer. E eu gosto muito de falar isso porque muitas vezes o ser humano ele acaba errando mais do que o sistema. Então não ache que é um hacker que vai invadir o seu cartório e roubar os dados. Mas sim, o que pode acontecer é um erro humano, esquecer um documento solto, falar mais do que deveria, é o que pode acabar vazando informação que não deveria ter saído dali. Então, esses treinamentos e essas normas internas, elas vão mitigar os riscos de vazamento de dados pessoais e são de extrema importância para que o seu cartório tenha. E a gente também elabora o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um relatório que descreve exatamente, passo a passo, tudo que é feito no seu cartório, quais são os riscos e como diminuir esses riscos. Esse é o principal ponto. Olha, eu identifico que a gente tem esse problema no cartório, mas a gente pode adotar essas medidas, sempre levando em conta a realidade do cartório, e com essas medidas a gente pode diminuir esses riscos. Feito isso, você tem que ter esse trabalho de supervisão. Não adianta você, Gabriel, quero me adequar à LGPD, tudo bem, vamos adequar. Mas você, depois que tem um programa que tem a adequação à LGPD, não adianta você deixar aquilo parado. Gente, a tecnologia muda, a gente vê todo dia saindo decisões novas sobre isso, o tema é muito novo, está gerando muito debate, e que vocês já podem ver muitas palestras, muitas decisões sobre o tema, então está todo dia mudando. Então você precisa ter uma periodicidade para revisar aqueles documentos, os processos, ver se tudo aquilo que a gente estabeleceu está funcionando bem, o que pode melhorar. Então, você precisa dessa revisão e dessa supervisão. E aí que entra o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Essa é uma pessoa que ficou muito famosa porque a LGPD criou essa função e que muitas vezes a gente fica confuso sobre o que é que essa pessoa faz, o que é que ela deve fazer. No nosso programa, a gente presta esse serviço durante o tempo de adequação, conforme eu vou mostrar mais à frente, e esse encarregado é justamente a pessoa, referência no seu cartório, que vai entender todos esses processos, que vai estabelecer em quanto tempo deve ser revisado. Ah, Gabriel, eu tenho um cartório pequeno, nossas práticas não mudam com tanta frequência, então vamos revisar a cada ano. Ah, mas se você tem um cartório um pouco maior, a gente pode estabelecer de 6 em 6 meses. Então, tudo depende da realidade. E aí, nesse ponto que eu quero tocar bastante. É um trabalho que deve atender à realidade do cartório, que deve ser específico para aquele cartório. Então, fazendo essa revisão, essas políticas internas devem ser revisadas. Gabriel, o encarregado tem que prestar muita atenção para, olha, detectei aquele comportamento, eu acho que a gente deveria estabelecer alguma coisa em relação àquilo. Vamos tentar mudar isso. Então, todos esses treinamentos que devem ser refeitos ao longo do tempo, para relembrar aos funcionários como deve ser, manter esse padrão de qualidade que a gente estabelece, é essencial. Doutor, eu levantei Pode minha ficar à vontade. mãozinha aqui, eu acho que você não viu. É, porque como eu estou compartilhando, não deu para ver, mas pode falar. Mas é o seguinte, eu queria, para mim, para eu entender a diferença de encarregado e de operador, você me explicou, e eu queria que você explicasse ao pessoal o que é o operador, porque eu, escritório de contabilidade, sou operador, e essa diferença em si, o que é operador e o que é encarregado. Pronto, vamos deixar bem claro quem são as pessoas que atuam nesse processo todo. Os provimentos estaduais são claros ao estabelecer quem é o controlador, quem é aquele que toma a decisão em referência aos dados. É o titular do cartório. Então, aquele que teve o cartório delegado é o controlador, é ele que toma as decisões. Quem são operadores? Operadores são todas aquelas empresas ou pessoas fora do ambiente do cartório que estabelecem um contrato de prestação de algum serviço e que vai operar algum tipo de dado pessoal. Então, vamos usar como exemplo Andresa Leite. Esse serviço de contabilidade que é prestado recebe dados pessoais, recebe dados de funcionários para a prestação do serviço, e é de suma importância que o operador também esteja adequado à LGPD, porque se ele não estiver, a responsabilidade vai para você que compartilhou. Então, esse é um ponto que precisa ser de muita atenção e que precisa ser analisado. Você precisa
analisar os seus contratos com terceiros para entender o quão preparados eles estão para lidar com a proteção dos dados. Não adianta você ter a melhor proteção do mundo, sendo que você transfere dados pessoais dos seus funcionários ou até de outras pessoas para uma empresa ou para uma pessoa que não tem o controle e a proteção daqueles dados. Então, é muito importante esse alinhamento dos cartórios com o serviço de contabilidade e com outros serviços, para que a gente tenha a adequação por completo e não parcialmente. E quem é o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, que tem até essa sigla que a gente puxou da legislação internacional, que é o DPO. Ele é uma pessoa, ele pode ser uma pessoa ou uma empresa, que toda organização, que o cartório, todos os provimentos foram claros em dizer, por menor que seja o cartório, tem que indicar o encarregado pelo tratamento. Uma pessoa deve assumir esse papel. Pode ser um funcionário, pode ser um agente externo, pode ser uma empresa de natureza física ou jurídica, então pode ser uma pessoa ou empresa fora do cartório, e essa pessoa ela deve possuir um conhecimento sobre a proteção de dados, sobre segurança da informação, para que ela possa atender essas demandas da serventia. Inclusive, eu trago o provimento de São Paulo, que ele estabelece como uma das atribuições desse encarregado de orientar os prepostos e os prestadores de serviços terceirizados. Então, novamente, eu reforço aquele alinhamento que tem que ter entre não só a serventia, mas com todos os terceiros que prestam serviço para aquele cartório. Então, vejam, o provimento de São Paulo já estabelece que é uma atribuição do encarregado orientar os prepostos e prestadores de serviço sobre as melhores práticas para a proteção de dados. Então, essa pessoa foi criada com a LGPD e ela vai permanecer no seu cartório, na sua empresa, para sempre. Você precisa ter um encarregado para aquilo. Essa pessoa é a ponte entre os clientes, os titulares de dados e você, e também é a ponte entre a gente tem uma autoridade nacional de proteção de dados e você. Então, qualquer reclamação, qualquer requisição de algum relatório, você tem que ter esse encarregado pronto para atender essas demandas em um tempo hábil. E eu coloco, essa pessoa precisa de uma autonomia funcional. Veja, essa pessoa, ela deve ser independente o suficiente para chegar para você e eventualmente falar, olha, eu identifiquei esses erros no seu cartório, a gente está com essas falhas, a gente está precisando treinar a equipe de novo. Então, essa pessoa precisa ter essa independência para chegar e apontar falhas que precisam ser corrigidas. Então, já deixo esse ponto de reflexão de quem deve ser esse encarregado. Às vezes, não é muito interessante você colocar um funcionário do cartório como encarregado, porque ele vai ter independência para dar uma advertência em outro funcionário, ele vai ter essa autonomia para te relatar falhas e problemas, e ele vai ter todo esse conhecimento para poder atender a requisição das pessoas ou da NPD. Então, tudo isso são pontos que vocês devem refletir e que deve ser a melhor escolha para o cartório de vocês. Passando um pouco do encarregado, vamos falar de alguns documentos que os cartórios precisam ter. Isso eu trouxe do provimento de São Paulo e muitos outros provimentos estaduais acabaram colocando também. É consenso entre a maioria que pelo menos esses documentos são necessários para os cartórios. Os cartórios precisam ter, primeiramente, um sistema de controle de fluxo de dados. Gabriel, que é isso? Que palavra bonita, mas eu não entendi muito bem. Veja, o seu cartório vai precisar ter um mapa dizendo esse é o serviço que eu vou prestar. Nesse serviço, eu coleto as informações, os documentos dessa maneira, ele passa pelo nosso sistema, ele fica armazenado, ele é compartilhado? Não é, e ele depois vai ser eliminado? Não vai, precisa permanecer por obrigação legal. Tudo isso detalhado, você precisa ter no seu cartório. E não sou eu que estou falando, não, é o Provimento de São Paulo que coloca como um documento obrigatório para vocês. Política de privacidade. O que é esse documento? Esse é um documento público que deve ser divulgado no site do cartório e na própria serventia, que vai ter, basicamente, você vai prestar o seu dever de transparência para o cidadão ali. Você vai dizer, olhe, esses são seus direitos, isso é o que você pode fazer,
É assim que a gente pega seus dados? A gente faz por conta disso? Tem uma lei que manda a gente fazer isso? Qual é a finalidade de você me dar esse documento? Por que você precisa me dar? Por quanto tempo eu vou ficar? Tudo isso tem que estar lá na sua política de privacidade e ela deve ser escrita de uma maneira fácil, que a pessoa possa compreender. E é aquele momento em que eu reforço, você não pode simplesmente jogar no Google. Ah, Gabriel, vou jogar aqui no Google. Política de privacidade do Google, vou pegar e vou copiar e meu cartório está igual. Será que aquilo que está escrito naquela política de privacidade é a realidade do seu cartório? Não é. Você precisa discorrer serviço por serviço e tudo isso, como é tratado, como é coletado, tudo isso. Você também vai precisar ter um canal de atendimento e um formulário para exercício desses direitos. Olha, em primeiro momento, na política de privacidade, você diz, esses são seus direitos como titular, e é dessa forma que você pode exercer eles. Então, você tem que deixar claro que ele tem acesso a esse formulário e um canal de atendimento, seja no site ou presencial, para que as pessoas possam tirar essas dúvidas, fazer reclamações, sugestões sobre como o tratamento de dados está sendo feito. Isso também deve ser divulgado, e aí a gente puxa com a informação que eu dei lá atrás. Quem é que vai atender essas pessoas? Quem é que vai responder essas reclamações, essas solicitações, e que precisa saber tudo isso? É o encarregado de dados. É ele que vai dizer, olha, em que pese você tem direito disso, tem uma obrigação legal disso. Então, o seu encarregado precisa estar preparado para poder responder tudo isso que aparecer para ele. O relatório de impacto. O relatório de impacto é outro documento que está previsto lá no Provimento de São Paulo e em diversos outros provimentos estaduais, inclusive é previsto na própria LGPD, que é um documento, um relatório completo das suas atividades e, como eu já tinha falado, ele vai dizer, olha, esses são os riscos da sua atividade e a gente precisa melhorar isso, isso e isso. Olha, tem funcionário que está levando o documento para casa, tem funcionário que usa o WhatsApp pessoal. Isso é um risco? É. Tem como resolver? Então, você já vai colocar quais medidas precisam ser tomadas. Esse relatório de impacto é muito importante para que você tenha aquele acompanhamento de como está o progresso do seu cartório nessa adequação. E, por último, falar um pouquinho do plano de resposta. O que seria isso? Esse documento, previsto nos provimentos, é basicamente um formulário, uma documentação que você tem que ter em caso de acontecer algum incidente de segurança. Ou seja, aconteceu algum vazamento, aconteceu alguma coisa, você já precisaria ter aquele plano de resposta. Esse plano de resposta é as medidas que você vai tomar quando acontecer isso. Então, olha, em caso de vazamento, a gente vai comunicar aos titulares, a gente vai comunicar à corregedoria, isso, isso, isso. Você tem que ter um passo a passo, dizendo quais medidas você vai tomar para mitigar aquele vazamento. Você precisa ter esse documento bem específico para o seu cartório, descrevendo tudo isso, passo a passo do que você vai fazer quando acontecer isso. E tudo isso são documentos que servem como prova para você demonstrar o seu interesse na proteção de dados e demonstrar que a sua serventia toma todos os cuidados possíveis para que não ocorram esses incidentes. Chance zero é impossível. Vocês veem que órgãos públicos enormes já sofreram de incidentes, empresas enormes com grandes estruturas sofrem incidentes, mas a partir do momento que você demonstra que você tomou todos os cuidados possíveis, é muito, mas muito difícil de você ser penalizado. Bem, e quais são as consequências para um cartório que não está adequado? Eu gosto de trazer o caso de São Paulo, porque São Paulo está um pouco na frente da gente. Ele já tem provimento desde 2020. Em Sergipe a gente ainda não tem, alguns outros estados têm. Mas São Paulo foi mais ou menos onde tudo começou. E aí eu trago uma entrevista que o corregedor de São Paulo deu. Ele fala, olha, os titulares dos cartórios são responsáveis, eles devem manter o controle de fluxo de dados, que foi o que eu falei, para tomar todas as medidas, e essas medidas vão estar previstas aonde? No plano de resposta. Eles devem apresentar defesa em procedimentos que podem acarretar as imposições das sanções do artigo 52 da LGPD. E lá tem diversas sanções que a própria LGPD já estabelece, aviso prévio, entre outras coisas,
para mandar você tomar aquela medida corretiva o mais rápido possível. Então, essas sanções do artigo 52, que estão valendo, vejam bem, estão valendo desde 1º de agosto desse ano. Todos nós já temos ciências. A lei já está valendo há muito mais tempo. As sanções começaram agora em 1º de agosto. E aí, em outro momento, o corregedor fala que a fiscalização também vai ser realizada por correições realizadas pelos juízes corregedores. Então, vejam, a gente tem uma questão muito específica para os cartórios. A ANPD, a Autoridade Nacional, é quem fiscaliza para todas as empresas, inclusive pode fiscalizar os cartórios. Mas a ANPD é uma autoridade que começou a surgir agora, está nos primeiros passos, ainda está colocando algumas normativas mais simples, esclarecendo alguns pontos da lei, e que, a curto prazo, não deve fiscalizar muitas empresas. Eu não acredito que ela vá fiscalizar logo de início. Mas quando a gente fala dos cartórios, a gente já tem as corregedorias, que são órgãos muito bem estabelecidos e que já fiscalizam frequentemente essa atividade. Então, é uma preocupação ainda maior para os cartórios por conta dessas corregedorias. E como é que elas vão fiscalizar? Já falaram, nas correições, nas reclamações, nos requerimentos formulados para as corregedorias, ou basta uma notícia de alguma falha na prestação de serviço. Então, se hoje você não estiver adequado com a LGPD, você atendeu uma pessoa de forma errada, você não está fazendo o possível para proteger aqueles dados, e você já está sem adequação à LGPD, é possível que, a qualquer momento, a corregedoria tenha notícia dessa falha e ela vá atrás dessa fiscalização. Então, vejam como esse tema é muito importante e é muito urgente. Quais são mais as consequências? Eu trouxe um pouquinho da linha do tempo do que aconteceu em São Paulo. Em 3 de setembro de 2020, ano passado, a gente tem a publicação do provimento estadual deles, provimento 23. Vejam o que acontece em 26 de novembro do mesmo ano. É lançado um aviso para os juízes corregedores, dizendo, olha, nas correições de 2020, devem ser indicados em tais campos quais são as providências que os cartórios estão tomando para se adequar à LGPD e ao nosso provimento. E lá no final, ele lança um alerta para todos os cartórios de São Paulo para promover o cumprimento ao provimento e à LGPD em 90 dias. 90 dias, a depender do cartório em que a gente está falando, se for um cartório de estrutura média para grande, 90 dias aquele cartório vai ter que correr bastante. Então, eu acho muito importante a gente não correr atrás do tempo e passar despercebido por algumas coisas porque teve que correr. Então, essa preparação é muito importante. E vejam que em setembro tem a publicação, em novembro já lança esse aviso com prazo de 90 dias. E falando agora, como adequar? Qual é o planejamento que você precisa ter, que a gente precisa fazer no seu cartório para adequar ele completamente à LGPD? A gente o primeiro passo, a primeira etapa é a identificação e inventário. Então, a gente precisa ir no seu cartório, fazer reuniões com vocês, afinal de contas, vocês são as pessoas que mais entendem daquela serventia, e a gente precisa coletar os documentos necessários, a gente precisa listar quais são as atividades, como elas são feitas, fazer todo aquele mapeamento, para que a gente, então, identifique tudo aquilo, faça um diagnóstico inicial para ver, olha, a gente pode melhorar nisso, a gente tem que manter esse nível, a gente tem que adequar tais contratos com os funcionários do cartório, que a partir daí a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de adequação mesmo, é onde a gente vai fazer os relatórios, a gente vai fazer a política de privacidade, a gente vai fazer o plano de resposta a incidentes do cartório e a gente vai fazer os treinamentos. E nessa parte é muito importante fazer um bom treinamento com os funcionários. Eu estabeleço geralmente que a gente faça em 3 dias diferentes os treinamentos, para que deixe todo o conteúdo bem fixado, falar um pouco das boas práticas, falar de tudo isso é muito importante para eles. E aí, depois de tudo isso, é que a gente realiza a atividade de supervisão. Essa supervisão, ela é contínua.
ela nunca deve parar no seu cartório. Enquanto a gente faz a adequação, esse monitoramento já é realizado do começo ao fim do nosso programa. Então, essa supervisão é monitorar, é revisar os documentos, é executar esse serviço de encarregado de dados pessoais. E aí eu trago um cronograma que a gente gosta de utilizar como base. Vamos lembrar que, a depender do cartório, se ele tem um fluxo menor de dados, a gente pode encurtar um pouco esse cronograma, mas que esse é o padrão que a gente começa daí. Então, nos 3 primeiros meses, é aquela etapa de preparação, de juntada de documentos, diagnóstico, tudo isso. Nos 3 meses seguintes, é a implementação, os treinamentos, os documentos, tanto internos quanto para o público, e durante todo o processo, a gente realiza esse tratamento como DPO, como encarregado. Durante todo o processo, se chegar comunicação, se chegar para tirar alguma dúvida, a gente vai fazer isso. Então, todo esse papel é desempenhado por nós e é até bom para que você, como titular do cartório, você veja, olha, eu preciso de uma pessoa nesse perfil para que seja o encarregado. Então, durante todo esse período, a gente já executa e mostra, olha, um encarregado competente para o seu cartório precisa executar essas atividades, precisa estabelecer de que em 6 meses vai fazer um novo treinamento. Então, tudo isso ele precisa estar atento. E aí, eu trago como é feito um orçamento para uma adequação de um cartório. Nosso orçamento, feito nessa parceria com o Andresa Leite, ele vai contemplar todos os custos do trabalho, deslocamento, eventual estadia, até porque, lembrem-se, a LGPD não se aplica só aos documentos que estão nos computadores e nos sistemas, ela se aplica a documentos físicos. Então, é muito importante que aquela pessoa que está fazendo a adequação vá até a serventia, olhe como está o ambiente da serventia. Tudo isso precisa ser analisado para que a gente faça um diagnóstico e um relatório que mostre a realidade do cartório e como pode melhorar. Então, o nosso modelo de orçamento ele tem que levar em conta a realidade do cartório. A gente precisa olhar o fluxo de dados pessoais. A gente tem que ver quantos atos aquele cartório pratica em média por semestre. A gente tem que ver quais são as atribuições daquele cartório, até porque, dependendo da atribuição do cartório, ele vai receber documentos diferentes, ele vai ter um modelo diferente. Número de funcionários, porque o número de funcionários impacta diretamente nos seus contratos, você precisa estar com os contratos muito bem feitos, você precisa estabelecer o sigilo para os seus funcionários, você precisa estabelecer como você vai fornecer os dados do seu funcionário para a contabilidade, e aí eu reforço aquele ponto. Lembrem-se que vocês muitas vezes compartilham dados com outros operadores, com pessoas fora do seu serviço. Então, essas pessoas precisam estar adequadas. E é por isso a importância dessa parceria. Então, a gente vai levar em conta tudo isso. A recomendação 11 do CNJ, que aí, novamente, isso impacta muito na segurança dos seus documentos físicos, se você atende ou não a recomendação número 11. E aí, o modelo do orçamento que eu trago é justamente isso. A gente vai trazer primeiro o serviço de adequação e monitoramento, que é aquele serviço que conta com as 3 etapas que eu acabei de mostrar, e a gente traz também o serviço de encarregado pelo tratamento, como DPO, que aí você vai pagar um valor mensal e que é um serviço avulso e opcional que você vai precisar a partir do momento em que a adequação é finalizada. Bem, o que eu queria apresentar para vocês é mais ou menos isso. Eu quero saber de perguntas o que é que a gente tem, o que é que vocês gostariam de discutir aqui, se vocês querem dar algum exemplo, se vocês querem que eu esclareça algum ponto sobre a LGPD, sobre como ela se aplica nos cartórios, como a gente está, como são os provimentos. Eu fico realmente à disposição de vocês para que a gente faça esse debate e reforçando que a gente está à disposição para atender da melhor forma e esclarecer todos esses pontos. Eu tenho uma pergunta. Fique à vontade. Essa semana, numa discussão, inclusive com colegas contadores, eu escutei o seguinte posicionamento. A LGPD
é o tipo de lei que não pega no Brasil. O que você acha disso? A gente ouve isso e é como eu costumo falar sempre. Não é você, não é a gente que vai escolher se a LGPD pega ou não. Tanto é que as corregedorias já estão muito atentas para isso e você tem o dever de cumprir. Aquilo já está exposto. Se você é de uns estados que já tem provimento, você já deveria estar no processo de adequação. E mesmo que você não tenha provimento, a LGPD já está completamente em vigor e ela se aplica aos cartórios. E como é estabelecido na própria lei, a gente tem até um artigo que faz referência aos cartórios extrajudiciais. Então, não é nossa escolha se ela vai se aplicar ou não a gente, se ela vai pegar ou não. Ela já pegou, ela já está em andamento e a gente não tem poder nem escolha sobre isso. Inclusive, a gente tem notícias da própria corregedoria aqui que o nosso provimento deve estar saindo aí, no mais tardar, em 20 dias. E que vai ser também pedido nas correções, né? A adequação em si vai ser, como a gente já tem a questão do provimento 88, do Ciscoaf, do ambiente em si, vem mais esse ponto aí nas correções extrajudiciais. Gente, alguém com pergunta, por favor, pode abrir o microfone. Alguma dúvida, algum questionamento? Perfeito. Inclusive, Andresa, só para comentar sobre essa questão de Sergipe, a gente já tem notícia de que o provimento deve sair muito em breve, e é justamente esse momento é o momento de planejamento. Você tem que planejar a sua adequação o quanto antes, para que ela não seja feita com pressa. Eu costumo dizer que não aceite uma proposta de adequação que vai adequar o seu cartório em 2 meses, em 1 mês, em 20 dias, porque não vai. E aí, se a gente cair para aquela ideia de, eu vou fazer uma adequação genérica, ela não vai ser a realidade do seu cartório, e na correição, isso vai ficar muito bem claro. Porque tem a questão de que a LGPD é apenas formulário. E eu tinha essa ideia antes de você chegar aqui. E a gente vê que não é. É uma mudança de cultura que vai do atendimento ali, do balcão, né, até a entrega. E falando, contabilmente falando, a nossa responsabilidade é enorme. Eu imagino isso tanto para as empresas de tecnologia de dados, né, aquelas empresas que vendem sistemas, né, que alugam sistemas, as centrais. Então, tudo isso é um ponto muito, muito perigoso de essa não adequação. Gente, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? A gente está à disposição. A gente não quer tomar o tempo de vocês. Eu sei que está todo mundo aí meio cansado, fim de expediente. Eu agradeço a atenção de todos. Vou dar aqui um tempinho para quem quiser perguntar alguma coisa. Gabriel, tem alguma coisa a acrescentar? Milena, você está por aí, tem alguma coisa a acrescentar, perguntar? Tânia, doutor Henrique, que chegou há pouco. Eu tenho só que tenho uma pergunta. pode falar. Eu tenho uma pergunta, doutor. Veja, eu recebo muito WhatsApp de clientes que buscam, né, informação em relação ao cartório e eles me perguntam sobre apostilamento, que geralmente são dados que vão sair daqui do país, né? Como é que fica? É uma ótima pergunta e a gente tem que sentar para conversar com os cartórios sobre isso, fazer a melhor política interna. E veja, outro ponto da LGPD. Essas questões que a gente se refere a dados que vão transitar internacionalmente é muito, mas muito ainda. A gente tem que garantir muito mais segurança para que essa relação de confiança seja estabelecida, fique firme, porque esse tratamento de dados internacionais, inclusive dados referentes a crianças, alguns dados sensíveis, tudo isso o seu cartório precisa identificar e naqueles regramentos internos que a gente faz, dá uma atenção maior a esse tipo de dado, a esse tipo de procedimento. Tudo isso precisa ficar muito, mas muito bem estabelecido para que
a gente consiga manter a segurança. E eu chamo muita atenção para compartilhamentos em geral. Seja um compartilhamento que vai ser feito internacionalmente, seja um compartilhamento que seja feito com outras empresas que o cartório possui contrato. Tudo isso a gente precisa identificar e deixar bem sedimentado em regras, em sigilo, se for necessário. Então, tudo isso eu fixo bem que é um regramento interno firme, que é que vai dar segurança para o seu cartório. Eu até trago aqui um ponto de discussão que é muito recente, e agora para os titulares de cartórios de imóveis é muito interessante, porque a gente teve uma decisão recente em uma manifestação da Corregedoria sobre um caso que aconteceu em Brasília, onde a imprensa tentou conseguir acesso a um contrato de compra e venda de um político bem conhecido, acho que todos já devem ter um pouco de noção sobre esse caso, e o cartório, ele ofereceu esse contrato, mas ele tarjou algumas informações. Então, para o entendimento do cartório, ele não achava que era necessário compartilhar o RG e o CPF, nem a composição de renda daquela pessoa, por exemplo, para todo mundo saber, já que aquilo ia ser veiculado no jornal. Então, vejam como o cartório... E essa decisão que o cartório tomou, ela foi confirmada por decisão da Corregedoria. Eles ressaltaram que é uma questão muito delicada e que ainda vai haver muita discussão sobre a interpretação disso. Mas vejam como esse cartório ele já estava provavelmente muito bem preparado, já tinha uma maturidade sobre esse tema para poder tomar uma decisão como essa. Muito bem. Gabriel, eu tenho uma pergunta também. Pois não. Então, quais atos atualmente no cartório, né, ou quais não, ou pelo menos um exemplo de um que a gente precise pedir justificativa daquele pedido? Justificativa você fala como? Como nesse caso, né? Esse caso desse cartório, ele solicitou o motivo do pedido daquela certidão. Isso. Veja, a gente tem que estudar isso bastante, porque aquela certidão que foi fornecida, o próprio cartório estudou aquilo e viu quais eram os dados que eram necessários para ela produzir o efeito jurídico dela. Vejam, a nossa atividade dos cartórios ela está majoritariamente regida em lei. A gente tem lei específica para isso e o nosso tratamento é com base nessa lei. A gente tem que atingir os objetivos dessa lei. Então, aquele cartório, nessa análise que ele fez, o que foi que ele analisou? Ele disse, olha, eu não vejo como finalidade desse documento expor o CPF ou a composição de renda. Esse documento não tem necessidade, e essa é uma palavra muito importante para a LGPD, necessidade e finalidade. Não tinha necessidade de expor o CPF, a composição de renda de uma pessoa pública para atingir a finalidade daquele documento que foi solicitado. E foi por isso, então, que ele tarja aquelas informações que ele acha que são desnecessárias para o documento, e é por isso que a Corregedoria, então, confirma, porque realmente esse entendimento foi muito adequado sob o ponto de vista da LGPD. Mas aí, as ressalvas são, a gente tem que analisar os casos, a gente tem que analisar a realidade do Estado, como se tem alguma disposição do provimento. Então, por isso que a gente tem que estar muito antenado nessas questões. Então, quando eu for solicitar uma informação ao cartório, eu tenho que saber pelo menos a finalidade. Eu tenho que do mesmo jeito que eu, Andresa, pessoa física, titular de dados, tenho o direito de saber para que é que vão usar os meus dados. Quando você me pede meu CPF, eu tenho o direito de saber para que é que você vai usar meu CPF. O solicitante de uma certidão, o solicitante precisa informar qual a finalidade daquele pedido. Isso a gente tem que analisar o caso concreto, e eu vou dar um exemplo sobre isso, e é por isso que é importante os treinamentos, para que esse atendimento seja bem feito e para que os nossos funcionários estejam atentos a essa questão. Uma coisa muito discutida e que o provimento de São Paulo e outros provimentos falam é essa questão das certidões em bloco. Eu quero todos os imóveis daquele ano, quero todos os imóveis daquele mês. Você pede por alguma informação genérica vários documentos do cartório. E o que muitos provimentos
dispõem sobre isso é justamente que a finalidade de você ter guardado aqueles registros é para que uma pessoa solicite e utilize para fazer propaganda, por exemplo? Não é. Aquilo vai de encontro com o que a lei dispõe, aquilo vai de encontro com a finalidade do próprio cartório. Então, quando houver esses pedidos, o que foi que os provimentos, inclusive o provimento de São Paulo, entende? Você deve colocar um formulário para aquela pessoa que está solicitando, para que aquela pessoa esclareça, olhe, e a finalidade de pedir esses documentos para isso? Então, aquela pessoa vai descrever qual a finalidade dela. Aí, se a pessoa colocar, Gabriel, eu quero os documentos do seu cartório, todos esses imóveis, porque eu vou utilizar para uma propaganda que minha empresa vai fazer. E ela coloca aquilo naquele formulário, o provimento dá direito de você negar, justamente por ir de encontro a que a LGPD fala e a todo esse sistema e essa cultura de proteção de dados que a gente tem que ter dentro do cartório. Então, o treinamento dos funcionários para esse tipo de atendimento é essencial, e aí eu reforço, a gente tem que fazer, no mínimo, nesse programa de adequação, 3 aulas com eles, para indicar para eles como eles devem estar atentos para essas solicitações e como eles devem proceder num caso desses. Boa noite, meu nome é Henrique Marcelo, doutor Gabriel. E eu queria aqui parabenizar aí pela essa brilhante iniciativa aí do doutor Andresa, parceria com o senhor aí, fazer esse trabalho no tratamento de dados, né? E a gente tem prestado atenção aí à sua palestra e às perguntas dos colegas, e a gente vê a grande dificuldade, digamos assim, dos cartórios em geral, nessa questão do ponto limiar, né? Se eu devo ou não entregar uma determinada certidão. Por um lado, nós temos digamos assim, uma instituição que não é restrita, assim, na questão de documentos públicos, que o documento é público, então entende-se que qualquer pessoa tem digamos assim, um direito de chegar ao cartório e solicitar uma certidão, solicitar o certidão de um determinado registro, a não ser aqueles que são sigilos de justiça, como questão de adoção, né, e nesse sentido. Mas os demais a gente entende que é direito do cidadão ele requerer uma certidão no cartório, porque ali é um local público, né? Essa é a ideia que se passa. Então, vamos dizer assim, buscar e entender esse limite entre o ser público e o limite entre não prejudicar digamos assim, um ente privado que é cliente do cartório, esse limite ele é muito estreito, né? Precisa que a gente, digamos assim, tenha vários estudos sobre isso ainda, treinamento, realmente, para a gente poder compreender melhor essa situação, essa questão, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda no estudo do tema, com mais dúvida, eu acho que a gente vai ficando, né, doutor Gabriel? Então, me perdoa, assim, eu estou dizendo, né, que foi tão boa a palestra que deixou a gente com mais dúvida ainda, porque o tema dá medo, né? Porque, por um lado, a gente tem a questão da nossa obrigação do documento público, por outro lado, tem que ter essa preocupação, digamos assim, da questão essas prioridades que tem com relação aos dados pessoais. Aí eu faço uma pergunta que eu quero fazer aqui. O endereço do cidadão é um dado pessoal? Pronto, vamos lá. Vamos definir um pouco o que seria esse dado pessoal. E é justamente essa questão é muito interessante para os cartórios, como você falou. Essa questão de que o cartório ele tem esse aspecto muito de publicidade, né? Muitas atividades do cartório têm que ser públicas, porque a lei definiu que devem ser públicas. Então, todas essas questões, elas ainda vão ser muito discutidas, a gente vai ter jurisprudências importantes, a gente vai ter tudo isso. Mas a pergunta, o endereço é um dado pessoal? Eu digo depende. Por que depende, Gabriel? Veja, a partir do momento que você me dá o seu endereço, ele é uma informação que eu posso relacionar a você. Então, a partir do momento que eu identifico que você é essa pessoa e que esse endereço é seu, ele é um dado pessoal. Agora, se eu tenho um endereço aleatório sem nem saber de quem é, ele não é dado pessoal. Por quê? Porque eu não consigo fazer essa conexão desse endereço com uma pessoa específica. Não sei se deu para compreender muito bem, e é isso que a gente esclarece bem nos nossos treinamentos. Mas o dado pessoal ele é uma informação, qualquer informação que você possa relacionar a um indivíduo, a uma pessoa natural. Não existe dado pessoal de empresa, não existe nada disso. O dado pessoal Gabriel, é isso.
eu vou ficar agora um pouco do tema, cartório, mas vou entrar com uma empresa como um todo. Porque essa semana a gente estava vendo um jornal nacional e aconteceu uma situação de que a imprensa, né, divulgando justamente o imóvel que o filho do presidente tinha comprado, etc., tal, no lugar tal, 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 tal. Aí eu fiquei justamente me questionando com relação a essas informações que a imprensa dá sobre determinadas pessoas, entre políticos ou importantes ou não, mas ela chega a dar isso aí. Então, eu fiquei nesse limiar. Até que ponto isso atinge digamos assim, a lei a lei LGPD, né, a lei de dados pessoais, uma vez que ela está expondo ali o endereço do cidadão naquilo ali, e até eu fiquei fazendo a correlação com relação ao cartório. Na hora que o cidadão pede uma certidão de uma pessoa, de um cidadão de registro imobiliário, por exemplo, que tem um imóvel, e aquele imóvel é o endereço que ele mora e tal, quer dizer, você está ali expondo realmente a vida do cidadão, o bem que ele tem, toda essa situação. Eu queria que você desse essa relação com relação aos órgãos de imprensa, com relação também aos cartórios, nesse sentido. Por isso eu perguntei, a relação do endereço é um dado pessoal, mas você falou bem, quando ele é atrelado, a pessoa é um dado pessoal, evidentemente, né? Mas até que ponto esse dado pessoal pode ser para a população ou não, né? Exato. Era isso aí que eu queria só para desse debate aí, para a gente poder fazer um pinga-fogo nessa história. E esse debate é ótimo, a gente tem a decisão recente que eu estava comentando, e é justamente isso. Vejam, a imprensa foi lá em Brasília e pede ao cartório de imóveis de lá para que dê todas as informações sobre aquele imóvel que determinado político comprou. E aí o cartório, em análise própria, fala, veja, a certidão, aquele documento que eles iam entregar ia vir com o nome daquele político completo, CPF, RG, endereço, composição de renda, ia vir com todas aquelas informações que ia para a imprensa e, obviamente, podia e tinha uma grande chance de ir para o público em geral. Então, o cartório avaliou qual tipo de dano que poderia ser causado com a exposição desses dados. A gente sabe que com os dados de CPF e de RG de uma pessoa, pode ser feitos inúmeros cadastros em diversos órgãos. Isso que aconteceu no início do ano, foi do cartório de Alain, amigo nosso. Eu estou falando agora essa semana, aconteceu mais recente agora, que o filho do presidente alugou um imóvel de um outro terceiro, que também tem outro imóvel, e a Globo deu todo assim, o esqueleto do roteiro dos imóveis, de quem era, de quem não era, quanto alugou, por quanto não alugou. Eu fiquei também fazendo essa minha interpretação de se estava correto ou não essas informações, de se deveria ou não dar essas informações ao público. Foi essa minha... Que a imprensa tem direito de comunicar, mas até que ponto ela pode não prejudicar uma pessoa nesse sentido? Foi essa a minha pergunta para o senhor, né, na realidade. Exato. E, assim, o cartório é justamente isso. Você precisa ter um cartório bem preparado para analisar essas situações de caso a caso. Quando a gente está falando de uma figura pública, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com o que a gente vai divulgar, justamente porque a gente tem que fazer essa balança. O que eu vou divulgar é necessário para aquele documento que vai ser exposto ao público em geral? Então, a gente tem que analisar. E isso, a gente tem que juntar dois mundos aí. Os mundos têm que se entender. Tanto o mundo dos cartórios, e vocês dominam a prática dos cartórios, vocês dominam a legislação dos cartórios, mas também esse mundo precisa conversar com o mundo da LGPD. Então, a gente precisa pensar naquele titular, como proteger, e é fazendo essa avaliação que o cartório tem que tomar a decisão, nesses casos específicos, para que, se vai divulgar uma informação que é necessária para a certidão, se vai tarjar outras, e a gente vai recorrer justamente a essas consultas que podem ser feitas pelos cartórios para que esses comportamentos sejam avaliados pela corregedoria, e a partir daí a gente começa a surgir, né, agora que a LGPD está entrando muito nesse aspecto dos cartórios, começa a surgir mais entendimentos, a consolidar como deve ser o comportamento de um cartório em frente a isso, e por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando nesses temas. Mas é uma ótima pergunta e que eu respondo vamos analisar o caso a caso, vamos estudar cada vez mais e vamos fazer essa ponte entre o cartório. Gabriel, olha, o cartório ele precisa ter certas informações públicas e é por lei, e a LGPD é bem clara. Se a lei te obriga a fazer esse tipo de tratamento, e tratamento é qualquer coisa que você faz com os dados, se a lei te obriga a deixar esses dados públicos, é para você cumprir a lei. Então, a gente não pode
pensar que a LGPD cancela ou a LGPD fala ao contrário do que a nossa lei, a lei dos registros, por exemplo, fala. Não, a gente tem que compatibilizar esses dois entendimentos. Perfeito. Gente, mais alguém? Doutor Henrique satisfeito com a resposta? Doutora Fernanda, mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu estou satisfeitíssimo e muito feliz com essas abordagens aqui da LGPD. Para a gente foi começou a tirar aquele sombreamento que temos nos nossos olhos, aquela miopia. Né? É uma mudança de cultura, né, Henrique? É uma mudança drástica de cultura. E isso aí requer, como o doutor Gabriel já falou, treinamento, estudo e avaliação caso a caso. Agora, a cultura precisa, a gente precisa ter cuidado. Ontem eu estava numa live de LGPD e achei interessante quando a pessoa falou que dados pessoais comparado com petróleo tem o mesmo valor. Né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade social, inclusive, né? Da gente não estar expondo pessoas que... Qualquer pessoa, né? Qualquer dado, isso é muito importante. Tem pessoas ganhando dinheiro com vazamentos, tem pessoas fraudando com vazamentos. Então, a responsabilidade do cartório, a responsabilidade dos operadores também que tratam esses dados é muito importante. E foi aí o doutor Gabriel aí já expôs toda essa questão, né? Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, muito obrigado. A gente está com todos os canais de atendimento aí aberto para qualquer... Andrés, eu preciso de um orçamento, Andrés, eu preciso que você venha aqui no meu cartório, a gente vai, a gente conversa, não é, doutor? Exato. É isso que a gente precisa fazer, analisar o seu cartório, fazer o planejamento para você e para aquele cartório em específico. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi ótimo falar, abrir esse debate, começar a esclarecer e saibam que o primeiro contato com uma coisa assim tão grande que pode mudar a nossa rotina, nosso dia a dia, o primeiro contato é realmente, a gente abre os olhos, se assusta um pouco, mas conforme a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia, conversando cada vez mais, ele vai virando a nossa nova rotina e é assim que a gente segue. Obrigado, gente. Muito obrigada a todos.